Olá, tudo bem com vocês? Bora para mais um dia do nosso desafio de leitura bíblica diária? Hoje nós estamos no dia 11. Estaremos lendo Gênesis capítulo 38, 39, 40 e 41. Vamos lá? Capítulo 38. Nessa época, Judá saiu de casa e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali, Judá conheceu a filha do cananeu Sua, casou-se e teve relações com ela. Ela engravidou e deu à luz um filho, e o pai o chamou de Engravidou de novo e deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Onã. Ela deu à luz ainda o terceiro filho, e chamou-o de Selá, quando morava em Quezibe. Quando o filho mais velho, cresceu, Judá arranjou o casamento para ele com uma mulher chamada Tamar. O filho mais velho de Judá, porém, levava uma vida perversa aos olhos do Senhor, e o Senhor mesmo o fez morrer. Então Judá disse a Onã, irmão de casa-se com a mulher do seu irmão e cumpra suas obrigações de cunhado, para que o seu irmão tenha descendentes por seu intermédio. Onã, porém, não queria ter filhos que não tivessem o seu nome. Por isso, todas as vezes que se deitava com Tamar, deixava cair o líquido seminal no chão. Ele fazia isso para evitar que seu irmão tivesse descendentes. O Senhor reprovou essa atitude e por isso também o fez morrer. Então, disse Judá a Tamar, sua nora: vá para a casa de seus pais e permaneça viúva até que Selá, meu filho, cresça. A intenção de Judá era evitar que acontecesse com o filho mais moço o mesmo que havia ocorrido com os dois irmãos dele. Então Tamar voltou para a casa dos pais dela. Passou o tempo e a filha de Sua, mulher de Judá, morreu. Depois que terminou o tempo costumeiro de luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Timina, com o seu amigo Ira, o Adulamita. Alguém contou a Tamar: o seu sogro está indo a Timina para tosquear as ovelhas. Então, ela trocou as roupas de sua viuvez, cobriu-se com um véu, se disfarçou e ficou sentada à beira da estrada de Timina, próxima da entrada da cidade de Enaim. Tamar fez isso porque viu que Selá já era homem e nem ele nem seu pai falavam em casamento. Quando Judá a viu, pensou que fosse uma prostituta, porque ela estava com o rosto coberto pelo véu. Então Judá se dirigiu a ela e lhe disse: vem, deita comigo. Ele não sabia que era sua nora. Ela perguntou: quanto você me pagará para deitar-me com você? Ele respondeu: mandarei a você um cabrito do meu rebanho. E ela perguntou: que garantia me dá que mandará o pagamento? Judá disse: bem, o que você quer como garantia? Quero o seu selo de identificação com o cordão e o cajado que você está segurando. Respondeu ela. Ele deu a ela essas coisas e teve relações com ela. E Tamar ficou grávida. Depois disso, Tamar tirou o véu e voltou a vestir as roupas de viúva. Judá encarregou seu amigo Adulamita de entregar o cabrito prometido àquela mulher, a fim de reaver as coisas que tinha deixado com ela como garantia. Mas ele não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde posso encontrar aquela prostituta que costumava ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: nunca vimos nenhuma prostituta ali. Voltando para Timina, Ira disse a Judá: não a encontrei. Além do mais, os homens daquele lugar disseram que nunca viram uma prostituta ali. Judá respondeu: que ela fique com as minhas coisas. Dessa forma ninguém vai zombar de nós. Afinal, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: Tamar, sua nora, agiu como prostituta, pois está grávida. Judá disse: tragam-no para fora, que seja queimada. Quando a tiraram, ela mandou dizer ao sogro: estou grávida de um homem que é dono dessas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Judá reconheceu-os e disse: ela é mais correta do que eu, pois eu não a dei ao meu filho Selá, e nunca mais voltou a ter relações com ela. Quando chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um pôs a mão para fora,
Então a porteira amarrou o fio vermelho no pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Mas, quando ele recolheu a mão, saiu seu irmão. E ela disse: como foi que você conseguiu encontrar uma brecha para sair? Por esse motivo, deram a ele o nome de Pérez. Pérez significa brecha. Logo depois saiu seu irmão, que estava com o fio no pulso. Deram a ele o nome de Zerá. Zerá quer dizer luz nascente. Capítulo 39. Quando José foi levado para o Egito, foi vendido pelos ismaelitas que os tinham levado para lá ao egípcio Potifar, oficial do faraó e comandante da guarda. O Senhor estava com José e o abençoava em tudo que o fazia, e ele passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando Potifar percebeu que o Senhor estava com José e que o abençoava em tudo o que fazia, José ganhou a simpatia do seu senhor, que o colocou como administrador de sua casa e confiou a ele tudo o que possuía. Desde o momento em que José foi nomeado administrador de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto nos negócios da casa como no campo. Assim, Potifar deixou tudo o que tinha aos cuidados de José, a tal ponto que não se preocupava com nada. A única coisa que Potifar resolvia pessoalmente era em relação à sua própria comida. José era formoso e atraente. Certo dia, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José e o convidou: venha para a cama comigo. Mas ele se recusou e disse a ela: o meu senhor confiou a mim tudo que é dele. Ele nem sabe o que existe na casa, porque deixou tudo sobre a minha responsabilidade. Ninguém nessa casa está acima de mim. Ele não me privou de coisa alguma, a não ser da senhora, porque é sua mulher. Como poderia eu, então, cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? A mulher não desistiu. Ela insistia dia após dia com José, mas ele se recusava a deitar-se com ela e procurava não ficar perto dela. Um dia José foi até a casa para cuidar dos negócios e nenhum empregado se achava presente. Então ela o agarrou pela capa e voltou a convidá-lo: venha para a cama comigo. Mas José fugiu para fora da casa, deixando a capa nas mãos dela. Quando a mulher viu que ele tinha fugido e que estava com a capa dele, chamou os empregados da casa e lhe disse: vejam só, esse hebreu que foi trazido pelo meu marido para me insultar, entrou aqui e quis me forçar a ir para a cama com ele. Mas eu gritei o mais alto que pude. Quando ele ouviu que eu gritava bem alto, fugiu esquecendo a capa dele aqui ao meu lado. Ela guardou a capa de José até que o seu senhor chegasse em casa. Então contou ao marido a mesma história. Disse ela: esse escravo hebreu que você trouxe se aproximou de mim para me insultar. Mas quando gritei por ajuda, ele largou sua capa ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo agiu comigo, ficou irado. E o senhor de José mandou buscá-lo e o lançou na prisão, no lugar onde ficavam os presos do rei. E ele ficou na prisão. Mas o Senhor estava com José e derramou a sua bondade sobre ele, de maneira que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Assim, o carcereiro encarregou José de cuidar dos presos que estavam naquela prisão, e ele fazia tudo o que era necessário fazer ali. O carcereiro deixou de se preocupar com o que acontecia na cadeia, porque José cuidava de tudo, e o Senhor estava com José e o abençoava em tudo o que fazia. Capítulo 40. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o padeiro real ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O copeiro era o que provava e servia a bebida do rei. O faraó ficou indignado com seus dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, na mesma prisão em que José estava. O comandante da guarda encarregou José de cuidar deles. Ficaram lá presos por algum tempo. Certa noite os dois tiveram um sonho. O chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros perceberam que cada sonho tinha seu próprio significado. Na manhã seguinte, José notou que ambos estavam abatidos. Então perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: o que aconteceu? Por que vocês estão tão tristes? Eles responderam:
Cada um de nós teve um sonho essa noite, mas ninguém aqui é capaz de interpretá-los. Disse-lhe José: não pertence a Deus a interpretação dos sonhos? Conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Ele disse: em meu sonho havia uma videira na minha frente, com 3 ramos. Ela brotou, depois produziu flores, que por sua vez deram cachos de uvas maduras. A taça do faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e entreguei pessoalmente em sua mão. Então José lhe disse: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai mandar soltar você e restaurá-lo ao seu cargo como chefe dos copeiros. E você servirá a taça pessoalmente a ele, como costumava fazer quando você era o copeiro. Agora, ouça. Quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim. Peço que seja bondoso comigo e fale de mim ao faraó para me tirar dessa prisão. Porque me tiraram da terra dos hebreus à força, e não fiz nada para merecer estar neste lugar. O chefe dos padeiros ficou entusiasmado ao ouvir a boa interpretação e também contou o seu sonho a José. No meu sonho, disse ele, vi 3 cestas de pão branco empilhadas sobre minha cabeça. Nas cestas de cima havia todos os tipos de comidas gostosas que o faraó costumava comer, mas as aves vieram e comeram da cesta que eu trazia na cabeça. E José lhe disse: a interpretação é esta. As 3 cestas significam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurar você num poste, e as aves vão comer a sua carne. 3 dias depois, era o aniversário do faraó. Ele deu um grande banquete a todos os oficiais e a todo o pessoal de serviço do palácio. No meio da festa, ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e mandou que viesse ao banquete. Ele reentregou o chefe dos copeiros, que voltou a servir pessoalmente ao faraó, mas o chefe dos padeiros teve seu corpo pendurado numa estaca, como José tinha anunciado. Entretanto, o chefe dos copeiros não se lembrou de José, não pensou mais nele. Capítulo 41. Depois de 2 anos completos, o faraó teve um sonho. Nesse sonho, ele estava em pé na margem do rio Nilo. Ele viu sair das águas 7 vacas belas e gordas que ficaram pastando no capinzal. Depois viu sair do rio 7 vacas feias e magras. Elas pararam ao lado das gordas na beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as belas e gordas. Aí o faraó acordou. Depois dormiu de novo e teve outro sonho. Ele sonhou que num só talo nasciam 7 espigas cheias e boas. Em seguida, brotaram mais 7 espigas do mesmo talo, porém miúdas e ressequidas pelo vento leste. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas cheias e boas. Nisso o faraó acordou e percebeu que era um sonho. De manhã ficou muito preocupado com os sonhos que teve e mandou chamar todos os magos, todos os sábios do Egito e contou-lhes os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Só então o chefe dos copeiros lembrou-se de José e disse ao faraó: hoje preciso confessar o meu erro. Certa vez, Vossa Majestade ficou indignado com seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do comandante da guarda. Na mesma noite, nós 2 tivemos um sonho. Cada sonho tinha uma interpretação diferente. Estava conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele interpretou cada um dos sonhos. E aconteceu exatamente conforme a sua interpretação. Eu voltei para o meu cargo e o outro foi pendurado num poste. Então o faraó mandou buscar José, que foi tirado às pressas do calabouço. José fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho e ninguém consegue interpretá-lo. Ouvi dizer que quando você ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. José lhe respondeu: eu mesmo não posso fazê-lo, mas Deus vai dar uma resposta favorável ao faraó. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé na beira do rio Nilo. De repente vi que 7 vacas belas e gordas saíram do rio e ficaram pastando no capinzal. Logo depois saíram outras vacas feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comeram as primeiras 7 vacas gordas e
para meu espanto, notei que essas vacas continuavam muito magras, mesmo depois de terem comido as outras. Então acordei. Dormi de novo e tive outro sonho. Sonhei que de um só talo saíam 7 espigas cheias e boas. Depois nasceram no mesmo talo 7 espigas miúdas e murchas, ressequidas pelo vento leste. E as espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei os sonhos aos magos, mas ninguém foi capaz de dizer o sentido deles. Então José lhe respondeu: os 2 sonhos, na verdade, são um só. Deus revelou ao faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas simbolizam 7 anos. A mesma coisa ocorre com as espigas porque se trata de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que apareceram depois das vacas gordas, bem como as 7 espigas miúdas ressequidas pelo vento leste, simbolizam 7 anos de fome. Exatamente o que Deus revelou ao faraó é o que ele vai fazer. Virão 7 anos de muita fartura em toda a terra do Egito. Mas depois vamos ter 7 anos de fome. A miséria será tanta que ninguém na terra do Egito se lembrará da fartura anterior, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão terrível que o tempo de fartura não mais será lembrado na terra. O sonho do faraó foi duplo para mostrar que essas coisas foram determinadas por Deus e que ele se apressa em realizá-las. Agora, dou a seguinte sugestão ao faraó. O faraó deve escolher um homem criterioso e sábio para comandar a terra do Egito. O faraó também deve nomear administradores sobre a terra para recolher a 5ª parte de toda a colheita da terra do Egito durante os 7 anos de fartura. Esses administradores deverão recolher toda a colheita de trigo dos anos bons que virão, o qual será estocado em armazéns, sob o controle do faraó, para mantimento nas cidades. Esse mantimento servirá como reserva para os 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a nação sobreviva à crise. O faraó e seus oficiais gostaram do conselho de José. O faraó disse aos seus oficiais: será que encontraríamos alguém como este homem, em quem tem o Espírito de Deus? Em seguida, o faraó disse a José: visto que Deus lhe fez saber todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Por isso, você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Somente em relação ao trono real serei maior do que você. E acrescentou: dou autoridade a você sobre toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do seu dedo o seu anel com o selo real e o colocou no dedo de José. Mandou vestir nele roupas de linho fino e colocou um colar de ouro ao redor do seu pescoço, como era costume entre os homens poderosos daquela época. Também o fez subir em sua 2ª carruagem e mandou que os homens fossem na frente, gritando a todos: prestem homenagem a José, incline-se diante dele. Dessa forma, o faraó nomeou José como a maior autoridade sobre toda a terra do Egito. O faraó também disse a José: eu sou o faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá mover a mão ou o pé em toda a terra do Egito. O faraó chamou José de Zafinate-Paneia. Zafinate-Paneia significa aquele que sustenta a vida. E lhe deu por mulher Asenath, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou ao faraó, rei do Egito. Ele viajou por todo o Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu em abundância. José recolheu todos os cereais da terra do Egito nos 7 anos de fartura e os armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava os cereais colhidos nos campos que ficavam próximos dela. Assim, a quantidade de cereais que José conseguiu armazenar foi enorme, como a areia do mar. O mantimento era tanto que ele parou de anotar, porque ia além das medidas conhecidas. Antes de chegar ao período de fome, Asenath, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José. O primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todos os meus sofrimentos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, José deu o nome de Efraim. Disse José na ocasião:
Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Depois de 7 anos de fartura na terra do Egito, começaram os 7 anos de fome, como José havia predito. E houve fome em todas as terras, mas no Egito o povo tinha com que se alimentar. Quando o povo do Egito começou a sentir fome, clamou ao faraó por pão. O faraó respondeu a todos os egípcios: dirige-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome se estendeu por toda a terra, José mandou abrir os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. Além disso, vinha gente de muitos lugares ao Egito para comprar de José, porque a fome atingiu uma enorme região. E é isso, pessoal, por hoje é só. Que Deus possa estar abençoando a sua casa, a sua família. E não esqueçam de continuar acompanhando aqui nosso desafio de leitura bíblica diária. Um abraço, fica com Deus.